Vem cá. Está demorando. Vai começar tudo de novo? Vamos começar um novo agora. Vamos convidar a Anitta aqui. Vamos começar de novo. Tudo de novo? Você vai falar? Não, agora vai começar uma nova. Vai falar mais de educação? Vamos sobre educação ainda. Anitta, já até publiquei a primeira parte da entrevista, vamos para a segunda, então. Ok. Então, deixa eu começar essa segunda parte, Anitta, de um jeito diferente. Eu falei para o Israel que eu queria chamar ele um pouquinho para a gente conversar, para a gente até exemplificar algumas coisas, né? Então, eu já vou iniciar na volta às aulas, né? E o engraçado é que eu não esperava, eu fiquei com um pouco de medo de como o Israel ia voltar para a aula, mas ele voltou muito animado. E ele voltou no sistema híbrido, né? Uma semana ele tinha aula presencial, outra semana em casa. E ele ficava triste quando não tinha aula presencial. Ele ficava muito feliz, eu não imaginava tanta felicidade de ir para a aula, né? E como eu disse, ele até estava me perguntando, ele falou assim, mas você não estava falando de educação? Você está falando de ganhar e de perder? Aí eu falei para ele, olha, mas não é, na educação física não é educação, né? Então, conta um pouco para mim e para ele sobre esse processo, sabe, de ficar feliz com a volta das aulas e de como eles podem aprender muito justamente nessas aulas como de educação física. Então vamos lá. Que bom. Oi, Israel. Boa noite, querido. Pode falar. Boa noite. Eu acompanho você, viu, nos vídeos aí. Já sei que vocês são tudo palmeirense, né? Então tá bom, é isso aí. Aqui em casa é tudo santista, mas tudo bem. Somos felizes do mesmo jeito. Então, o ganhar e o perder, né? O ganhar faz parte, assim como o perder também. Então, o Israel, pelo que você falou, ele é o que a gente falava assim, ele é bem resolvido. Ele não fica com essas, sabe? Ele tem assim, Israel, vou falar de você, hein? Ele tem uma visão ampliada, sabe? Uma visão ampliada. Ele sabe já o que ele quer. O que ele quer é ser feliz. Ele quer ser alegre, né? E isso tem muito a ver, assim, muitas das vezes, com os temperamentos. Eu lembro até que você me falou sobre temperamento, né? Que a gente já conversou umas outras vezes, e você falou, olha, de temperamento, né? O temperamento da gente, né? Os temperamentos, nós temos alguns temperamentos, alguns teóricos dizem 9 temperamentos, mas a gente trabalha sempre, a psicologia, ela trabalha muito com 4 temperamentos. E dentre esses 4 temperamentos, a gente tem eles, mas sempre um ou 2 são os predominantes. E aí a gente tem muito isso. O nosso temperamento, muitas das vezes, muitas das vezes não, é ele quem rege isso em nós. A gente não tem conceito novamente, mas a gente tem isso. Sabe aquele espírito de liderança? Então, o espírito de liderança não é o chefe, porque muitas vezes o chefe não é líder. Mas é aquela pessoa que agrega, que todo mundo quer estar perto. Por quê? Porque ela é de bem com a vida. Então, isso tem muito a ver com o temperamento e com o ambiente em que ele está crescendo. Então, tem muito a ver com a família, com o amor que vocês passam para ele, sabe? Vocês já estão trabalhando com ele e eu estou observando isso, eu nem tenho essa convivência com você, mas eu posso afirmar que pelo o que eu converso com você, pelo Israel, por ver os vídeos que ele faz, e é tão assim... É espontâneo, você percebe que é talento dele mesmo, né? Não é uma coisa forçada que vocês ficam ali exigindo que ele faça. Com isso, Felipe, você já está trabalhando nele o não individualismo, a não competição. Hoje o mundo ele está muito individualista.
e relativista também, né? Então, e isso é muito, muito ruim. Então, quando uma família, cada conquista do Israel, você vê, ele falou que perdeu de 5, né? Uma coisa assim. A brincadeira, você perdeu não de 5 a conseguiu. 0? Naquela de bater Bater aonde? a mão na bola e fazer um movimento. Naquela lá de pôr a mão no corpo e aí pôr a mão na bola. Na verdade, eu perdi de 0 a 5. É pelo que eu me lembro. É isso aí, eu também já perdi muitas coisas e muitas vezes também. Mas também já ganhamos, eu tenho certeza que você também. E aí, o fato dele chegar e comunicar isso para você, e você, puxa, legal, mas você também vai ganhar. Entende? A maneira, volto a dizer, como você passa a notícia para ele, qual notícia? Que você acolheu o que ele falou, e você passa para ele algo motivador e não derrotista. Agora, existem, infelizmente, muitos pais que criam, olha o que eu vou dizer, e isso é uma verdade, que criam competições entre os próprios filhos, no ambiente ali de casa. Então, é uma competição ali, é um falar de, mas está vendo o seu irmão? Porque o seu irmão, né? E isso é muito ruim, Felipe, é muito ruim. E no ambiente escolar, se a criança leva isso para o ambiente escolar, e ela tenta agir de uma maneira negativa, como ela faz em casa, e o professor conduz de uma outra forma, mostrando para ela que não, que competir faz parte, que competir faz parte ganhar e perder, entendeu? E isso é ir trabalhando e socializando. Então, é uma série de fatores aí que a escola tem essa função, né? Então, por isso da alegria dele querer ir para a escola, né? Ele viu a madrinha da mamãe entrar. Ah, que legal! Boa noite, madrinha da mãe do Israel. Então, assim, é muito legal, por quê? Porque a criança aquilo que eu falei, ela se sente num ambiente acolhedor, num ambiente seguro, num ambiente de intimidade com o professor. Então ali ele pode desenvolver, porque ali é o lugar para ele desenvolver as habilidades, as competências, né? Anita, então, deixa eu aproveitar. A Marcela escreveu um negocinho aqui que eu queria fazer um exercício e aí ela deu a deixa. Ela falou que ensinar também a ter empatia pelo outro. Então, empatia virou uma palavra da moda. Mas trabalha-se muito nisso, né? Aproveitando que o Israel tá... Pera, deixa eu ver se travou geral ou só da Anitta. Voltou. Você que trabalha bem essa questão. Como que o educador de hoje, dialoga com o Israel, por exemplo, essa questão de ter empatia? Porque, por exemplo, você sabe o que significa empatia, filho? Não. Como é que trabalha isso, falando para ele? Olha, lá na escola, né? Então, o que a gente pode dizer? Porque realmente empatia é uma palavra assim que para você... o que é empatia? Empatia, Israel, é você sentir carinho, vamos dizer assim, pelo outro. Então, se você sente carinho pelo outro, mesmo que você nem conheça ele e assim, não sabe muito dele, né, do seu coleguinha, mas você sente um carinho. Se você sente um carinho, você não vai fazer nada de ruim para ele. Por quê? Porque você não quer que faça coisa ruim para você, não é isso? Você gosta de se xingar você não vai gostar, não é? Se falar assim, vamos dar um exemplo. O Israel é bobo. Você fica triste, não fica? Uhum. Fica, né? Então você também não vai xingar o outro. Você, pelo contrário. E aí, lá, o que a gente pode trabalhar? Se você está vendo um coleguinha que está com dificuldade para fazer uma lição, mas você sabe a lição, então você pode falar para a professora:
Quer dizer, pelo menos lá na escola que eu dirijo, eu dou essa liberdade. Você pode falar para a professora, posso ajudar ele? Isso é ter empatia, é querer fazer o bem para o outro, é querer dar carinho para o outro, entendeu? Então, isso é muito legal. E a gente, Felipe, a gente trabalha isso com as crianças, e aí quando você recebe uma criança com alguma deficiência ou com algum déficit, né, que a gente são os chamados alunos de inclusão, que você vai incluir no meio de outras crianças que não têm as mesmas deficiências e nem dificuldades, você já consegue trabalhar dessa mesma forma, né? Você vai passando para eles o quê? Ele é igual a você, ele tem algumas dificuldades. Eu gosto muito de usar essa palavra porque, na verdade, é isso mesmo. Então, ele tem algumas dificuldades e a gente vai ajudá-lo. Você também tem algumas dificuldades e a gente também pode te ajudar. Então, vamos ajudar? Então, é isso. Agora, é claro que isso para as crianças. Agora, o profissional, ele tem que ter a consciência que as crianças que apresentam transtornos, como, por exemplo, as síndromes, né? Aí a gente tem o Down, porque nós fomos assim por décadas, né? Então começou os Downs, depois a palavra da moda era dislexia, e aí os disléxicos, eles compreendem uma série de critérios ali, né, que a gente pode pontuar. Às vezes ele não é totalmente disléxico, ele tem só uma parte, vamos dizer assim, ou ele é descálculo, ou ele tem disgrafia, ou desortografia, enfim. Depois nós tivemos os TDAH, que são as crianças com transtornos, né, de déficit de aprendizado, né, e hiperatividade. Então, essas crianças, elas também passaram aí, elas estavam, era a palavra de moda. E agora, mais recentemente, nós temos os TEAs, né, que é o transtorno de espectro autista. Então, e agora, você quer falar? Quer falar alguma coisa? Uhum. Pode falar, pode perguntar. Mas tipo, quando você falou em eu ajudar outro amigo, essas coisas aí. Na minha escola tem uma tarefa lá que não pode mostrar pro amigo e ele tá com dificuldade de tipo, o que eu faço nessa hora? Eu te aconselho a fazer o seguinte, não é sempre, né? Acho que é alguns momentos só que você não pode passar. Então, você terminou a sua lição, você pode falar para a professora. Você pode chamar a professora, né? Tá certo que tá com máscara, tá com distância, mas chama a professora, fala para ela, fala assim, professora, não sei se você chama de professora ou de tia, mas você pode falar assim, professora, eu posso ajudar ou não? Porque aí ela vai falar assim, não, agora ele tem que tentar fazer sozinho. Porque, Israel, tem algumas coisas que a gente dá para os coleguinhas fazerem, que a gente tem que deixar ele fazer sozinho. Por quê? Porque aí o professor vai ver aonde que ele não ensinou direito. Entendeu? Porque às vezes a gente, professor, a gente fala, olha como eu estou falando. Fala, e a gente fala assim, eu falei tudo, então o Israel aprendeu. Mas não, você não aprendeu. Eu posso ter falado, mas você não entendeu. Entendeu? Então a gente dá uma lição e pede para você fazer. Aí você não conseguiu, aí eu vou falar, então eu não ensinei direito. Entendeu? Então, de novo, conselho que eu te dou, chama a professora, fala, eu já terminei minha lição, eu não posso ajudar o meu coleguinha? Aí, se ela falar assim, não, dessa vez não, ou as outras vezes, com certeza ela vai falar assim, tudo bem, pode ajudar, mas não muito, entendeu? Por quê? Porque também quando a criança está com dificuldade e não sabe, é uma maneira dela fazer a professora ensinar de novo, ou ensinar de um jeito diferente que ela aprenda, tá bom? Perfeito. Sim, e outra, você falou lá em
outra coisa dessas coisas aí de ajudar um amigo, tipo, até que eu não conheço direito, um amigo, eu tenho um amigo que na verdade nem é do Brasil, né? Aí um dia na hora que a gente foi brincar, na minha escola tem uns dias assim que pode levar brinquedo pra brincar, né? E aí um dia eu não tinha trazido brinquedo. E aí a professora falou lá pra eu ajudar esse amigo. Ele chama Gabriel. Ela pediu pra eu ir ensinando a língua portuguesa pra ele, né? Eu fui falando pra ele, também ensinando pra ele falar mais alto, ele fala lá meio baixinho. Aí foi falando num monte de cores, azul, vermelho, amarelo, entendeu? Ai, que legal, nossa. Então, você viu, né, Felipe? Ele já tem todas as profissões. Ele pode ser jornalista, entrevistador, pode ser professor. Que legal. Então, aí você fez super legal, super bem mesmo. Foi muito bom isso, né? Quer dizer, você teve um colega e ele não fala português direito ou ele só não sabe português? Não, é que ele não sabe português e ele é de outro país e fala outra língua. Outra língua, nossa, que legal. Não, então é isso mesmo. Você tem que ir mostrando para ele, explicando. E a sua professora foi muito inteligente, viu? Porque pondo você para ajudá-lo, com certeza ele vai pegar muito mais rápido a língua portuguesa, viu? Que você continue assim. E eu vi que você falou trazido. Eu gosto quando eu escuto um português bom, que apesar que a gente fica meio assustado, mas ele tá certo, né? Que é do trazer e não do trago de tragar, né? Então ele falou muito bem. E outra que eu tenho um amigo que ele só estudava online, né? Não fala o nome, tá? Ele só ia voltar quando todos os amigos pudessem vir, né? E aí um dia a gente tava brincando na escola, na hora de brincar, e aí a gente não tava falando muito alto pro Gabriel ouvir, né? E aí a tia falou pra gente te falar alto pros dois, né, aprender. Isso mesmo, porque você vê, como ele não sabe falar português direito, então é onde ele fica mais quietinho e com certeza ele está falando baixinho por isso, porque ele tem medo de falar errado ou às vezes ele não sabe falar. Então você já está ajudando ele, né, psicopedagogicamente falando. Você está ajudando ele. Depois a gente conversa mais sobre ela. Mas você já está ajudando. Agora o papai vai falar outros assuntos aqui. Você quer dar tchau pra galera? Então dá tchau. Tchau. Fala obrigado, né, Anitta? Obrigada, Anitta. Prazer conversar com você, viu? Tchau. Tá? Tchau. Vamos lá, Anitta. Eu tava doido para fazer graça. essa interação, porque eu acho que tudo que a gente falou, eu acho que deu pra gente traduzir bastante aqui nesse espacinho com o Israel, né? Como Exatamente. eu achei interessante, né, a sua forma de colocar como não saiu do profissional. Eu achei isso muito interessante. Mas, enfim, dá para concluir muita coisa. Quem pegou o começo da conversa e pegou um pouquinho desse papo deve ter entendido como se aplica, né, na prática tudo aquilo que a gente estava falando. Então, vamos aprimorar no assunto de volta às aulas, Anitta. O que você já está encontrando de maior dificuldade entre a criançada? Bom, o que a gente tem visto, e eu acho que para o ano que vem vai ser uma crescente, é a procura pelo ensino particular. Porque, infelizmente, Felipe, essa pandemia
ela veio, assim, realmente mostrar a defasagem que está havendo, né, entre o ensino público e o ensino particular. Então, veja, e ainda a escola particular retomou, né, desde outubro do ano passado, depois esse ano, mesmo tendo os lockdown, aí tendo que parar e tudo mais, com os ensinos híbridos online e tal, enfim. E o público demorou para voltar, e mesmo a disparidade que há, né? Porque assim, os ensinos, as aulas das escolas públicas são fantásticas. Eu já assisti várias, tenho acompanhado, e realmente muito boas. Os professores, eles foram se preparar, estudar e tal, e temos também várias plataformas que dá para você produzir uma boa aula. Mas eu vejo assim, que, e volto a dizer, nessa fase, nessa faixa etária, aonde o desenvolvimento emocional, a confiança, a segurança, ter o professor ali na função dele é muito importante, porque essa fase pequena, né, das crianças que ainda estão crescendo e em desenvolvimento, é muito importante a retomada e as aulas presenciais. Eu vejo também, assim, que as aulas online, toda essa nova tecnologia, que nem é tão nova mais assim, mas essas tecnologias, elas vieram para ficar, elas vão ficar, mas não como o carro-chefe, entendeu? Elas vieram como mais uma estratégia para o aprendizado. Pelo menos nessa fase, né, nessa faixa que compreende a educação básica, as creches, o Israel está no pré, né? Que é a etapa... No primeiro ano. Quantos anos ele tem? Ele tem 6. Quantos anos? Ah, então ele já está no primeiro ano. Já. Ah, então. Mas o ensino, a creche, né? Aí depois as etapas, a educação infantil e o ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2, é importantíssimo a aula presencial, tá? Mas o pré-adolescente, não, a adolescência hoje ela está mais adiantada. Ela está adiantada por uma série de motivos, e eu já até disse aqui, um deles é a exposição a muitas informações, então isso vai, eu digo, amadurecendo de uma forma errada, porque sem vivenciar corretamente todas as etapas da vida, né? Mas, enfim, então, eu vejo a necessidade das aulas voltarem. Nós já estamos encontrando, como você perguntou, um déficit muito grande no valor acadêmico, no aprendizado. Por quê? Porque não adianta você dizer assim, vamos recordar, por exemplo, o Israel. Eu não sei se ele fez o ano passado, que era etapa 2, eu acredito que não, porque estávamos na pandemia, as escolas estavam fechadas. Então, vamos recordar com ele a etapa 2. A palavra já está errada, o verbo recordar, porque recordar é algo que você já viu. Então, você vai recordar algo que você viu. Não, você tem que dar para ele aquilo que ele não viu. Então, se ele não participou da etapa 2, ele tem no primeiro ano que absorver os conteúdos da etapa 2. Né? E assim sucessivamente. Você pega a criança que veio para o segundo ano, mas ela não fez o primeiro. Então, entendeu? E o ensino, Felipe, ele é um processo. E nesse processo, ensino-aprendizagem. Né? Ele é um processo. E quando você queima etapas, lá na frente você vai ter o prejuízo. Você vai ver o prejuízo onde foi. Entendeu? Então, eu vejo assim, o que nós temos feito? Nós pegamos esse ano, né? Então o primeiro semestre foi praticamente, não foi um recordar, foi um ensinar aquilo que eles não viram.
É claro que com estratégias e metodologias assim, vamos dizer, um extensivão, né? Um acelerado, mas com muitos exercícios, sim, de fixação, muito treino, né? Principalmente nessa fase, onde o traçado é muito importante. Né? Os movimentos finos, né? A coordenação motora fina, ela não foi trabalhada, porque etapa 2, no caso de Israel, ele precisaria. O que a gente trabalha muito ali? A autonomia da criança, né? E veja, às vezes as pessoas falam assim, mas isso é pedagógico? Claro que é. Você está, quando você ensina a criança a criar a autonomia de dobrar a roupa, colocar o agasalho na mochila, pegar o estojo, guardar na mochila, pegar o estojo da mochila, tudo isso você está trabalhando autonomia com ele e é pedagógico. Por quê? Porque ele está trabalhando organização, rotina, olha aí a rotina, organização, né? Vai ser um adulto, se bem trabalhado, por isso que não pode queimar etapa, um adulto com responsabilidade, um adulto que sabe aonde guardou as coisas, né? Não é aquele que não tem a organização cerebral. E isso a gente trabalha muito na etapa 1 e etapa 2. E claro, com os traçados, volto a dizer, porque ele precisa trabalhar traçado, para depois trabalhar a letra cursiva, que é importantíssimo. Letra cursiva não é só para você ter uma letra boa, não, mas ela te dá agilidade, rapidez, ela te dá concentração, paciência. Você vai trabalhando uma série de coisas, né? Não digo perfeição, mas sim você está trabalhando ali, né? E de novo. Voltou? Voltou. Você estava falando, não quer dizer perfeição, mas ela dá? Ela dá condições para você trabalhar as suas habilidades, as suas competências, sabe? Então, é muito, muito sério isso. E você vê no Estado, na pública, né? Não digo Estado, mas a escola pública, ela vai começar a trabalhar isso com a criança no 3º ano. Onde a criança, sim, mas ela já está sabendo ler, tá, mas ela não está sabendo decodificar, né? Passar da letra bastão para a letra cursiva. E isso é moroso, porque você escrever letra bastão, né, ou letra de forma, você demora muito mais do que escrever a letra cursiva, quando você já sabe fazer a transformação, né, a decodificação ali, você já trabalha muito mais e muito mais rápido. Então, olha quantas coisas a gente trabalha com a criança. E isso precisa do presencial. Anitta, vamos dar uns passos atrás? Me deu muita vontade de entender bem, até para saber ligar aquilo que a gente começou a falar um pouco com o Israel. Explica pra gente essa questão dos temperamentos, porque a gente fala, eu, por exemplo, aprendi um pouquinho disso com você, que eu falava assim, tem criança que ela é inteligente, tem criança que ela é esperta, enfim, você me ensinou um pouco. Então, conta um pouco pra gente sobre os temperamentos, os tipos, as características das crianças, porque isso ajuda muito os pais. Sim, então assim, como eu falei, a psicologia, nós trabalhamos muito sobre 4 temperamentos. Então a gente tem o fleumático, nós temos o colérico, o melancólico e o sanguíneo. Então, já pela fala, né, pela nomenclatura, a gente já começa mais ou menos a entender. O colérico, né? Então, o que é o colérico? É aquela criança mais explosiva, aquela criança que tudo para ela é muito assim, a flor da pele, tá? Ela tem a razão, mas ela não trabalha muito com a razão, ela é muito emoção, né? Então, ela vai muito assim. Mas, como eu falei, nós temos os temperamentos e temos 2 que atuam ali,
mais. Então, e dentro disso também, dentro dos próprios temperamentos, nós temos o que a gente diz assim, de pontos positivos e pontos negativos, tá? Então, a gente tem que trabalhar os pontos positivos e também saber lidar com os pontos negativos. Trabalhar também isso daí, tá? Porque, veja, em tudo que nós temos, nas nossas capacidades, habilidades e no nosso temperamento, tudo é para nos proteger. Então, muitas vezes, você precisa de uma pessoa colérica, de uma pessoa que tenha essa explosão. Né? Você precisa, por isso que eu falei, então a gente tem que trabalhar. Isso daria um programa assim de muito tempo, porque para eu não falar de qualquer forma sobre isso, né? Mas enfim, e eles estão muito ligados com as nossas emoções e com os nossos sentimentos. Tá? Eu vi assim o Israel, né? Não dá ainda pra gente fazer uma definição do temperamento dele, mas a gente percebe nele que ele tem uma mistura assim de fleumático com sanguíneo. Ele é agradável. E o que são fleumático e sanguíneo? Então, o fleumático é aquele assim que ele pensa muito, ele estuda o ambiente, ele sabe o que falar no momento, entendeu? Ele é uma pessoa assim que ele está sempre... ele é um bom estrategista, sabe? Ele estuda o ambiente, quando ele fala é porque ele tem convicção, ele tem certeza naquilo, ele não está falando, ele não é como o colérico assim, que vem na emoção e pum. Não, ele pensa muito antes de falar, de tomar alguma atitude, assim. O sanguíneo também é mais ou menos assim, mas ele já é uma pessoa assim... e o fleumático ele é mais reservado, então por isso que eu falei que ele tem um pouco dos dois, né? O sanguíneo, não, o sanguíneo ele já é assim, ele pensa, mas ele é muito agradável, ele chega em todo lugar que ele chega, ele já conquista, ele também sabe o que ele vai falar, o famoso sabe? carismático. Ele também... Isso, ele se prepara, ele já sabe, entendeu? Ele, enfim, ele tem muitas coisas, muitos aspectos positivos e tal, né? Então, por isso que eu falei, ele parece que tem assim um pouco dos dois ali, bem, né? E que precisam ser trabalhados também. Mas volto a dizer, todos nós temos os pontos aí dos temperamentos. É que sempre um vai sobressair, né? Porque de repente você tomou uma atitude e foi serve e tal, e aí como o seu cérebro ele faz por repetição, você vai acabar, né, indo por esse lado e por esse caminho. E nós temos o melancólico que é aquele assim, o nome já diz, ele os artistas, poetas, normalmente eles são mais melancólicos, porque eles sofrem muito, assim, né, tudo para eles tem um peso muito maior, então... Às vezes a criança, igual você falou, o Israel nem ligou de não ter feito ponto, ou de ter tomado de 5, né? De ter levado 5 e tal. Se fosse um temperamento melancólico, nossa, ele iria assim, chegar para você já chorando, né? Entendeu? Por mais que você dissesse, não, mas você perdeu, não tem problema, amanhã você ganha e tal. Eles sentem muito mais, né? Tem assim aquela... muito mais aflorado e tudo mais. Então, basicamente isso. É claro que um dia a gente pode falar mais aprofundado aí, porque sobre eu aqui em casa tenho... então a gente tem... E aí dentro dos temperamentos, quando a gente vai fazer teste vocacional, dá pra gente ir verificando, né? E falando, você dá mais para essa área, né? Você dá mais para essa... Entendeu? Então, por isso que eu falei dos artistas, né? Normalmente músico, poeta, compositor, cantor, são sempre mais assim, eles têm mais o melancólico com eles, o fleumático, que são mais reservados, pensam mais. Então, é isso, né? Temperamento é muito bom, muito gostoso. É muito importante para os pais também conhecerem, respeitarem, sim. Mas também, aí sempre lembrando, viu, Felipe? A gente respeita, mas sempre com autoridade, né? Do sim, sim, não, não. Então, isso tudo é muito importante.
Anitta, não sei se é... Não, eu vou ler uma coisa aqui que não é da minha área. Então, se for muito extenso, muito complicado, você fala só um pouquinho. Mas a Rafaela pediu aqui para a gente falar dos aportes nos temperamentos. Que é isso? Tá, dos rompantes, acho que seria isso que ela quer falar, né? Ou dos aportes, né? É isso? Então, bom, Rafaela, né? Rafaela, depois a gente pode, se você quiser me mandar aí num Messenger ou qualquer coisa no particular, eu posso destrinchar melhor aí para você. Porque Qualquer como coisa eu falei, a gente grava um vídeo exclusivo sobre isso. Qualquer coisa. Isso, aí a gente Se a conversa. gente faltar nessa resposta agora. Por quê? Porque, como eu falei, né, no início, os temperamentos são algo que são uma das faculdades que nós temos, né? Então, quando a gente fala assim, nossa, ele tem a personalidade forte. Não, a gente fala errado isso, porque personalidade, na verdade, é o conjunto das faculdades que nós temos, né? Então, assim, o temperamento... não dá para a gente falar de qualquer forma. Por quê? Porque a gente tem que analisar o comportamento, tudo, para poder ajudar. Então, aí eu volto a dizer, lembra que eu falei dos sentidos? Aquilo que te chateia ou isso e aquilo, e aí você exclui, né? Então, se é ver um noticiário que só passa coisas negativas, e isso, dependendo do temperamento, vai desencadear alguma coisa ruim em você, não assista, não veja, né? Procure, então, ler a notícia, é melhor, eu falo isso. Então, se você tem que saber do que está acontecendo, mas dependendo da forma como o comunicador passa, vai te causar coisas não legais, então leia, porque aí normalmente, né, a leitura é melhor, pelo menos aquele primeiro impacto você não vai ter, porque os temperamentos, eles têm esses rompantes, como ela falou. Ok, mando sim. Isso, Rafaela, manda, consegui ler. Pode mandar que a gente conversa, eu tenho um material muito legal sobre temperamentos e dicas, assim, para você poder, você vê, às vezes, o meu marido, né? Vamos pegar meu marido. Vou pegar ele, porque ele eu posso pegar, né, e citar como exemplo. Porque, né, ele é bem uma mistura, assim, ele não é músico, não é artista, mas ele tem um pouco do melancólico com o colérico junto. Né? Eu falo muitas vezes que o coração... porque o coração do colérico, viu? Ele é um coração assim, como eu falei, de emoção. Então, se ele estiver passando, a pessoa estiver sem roupa e ele estiver com blusa, passando frio, né? Ele tira dele e dá para a pessoa. Então, eles agem dessa forma, né? Então, eles não são só bravos ou explosivos e para o mal. Não. Pelo contrário, né? Então, o meu marido, ele tem isso, ele é assim, ele briga, não é briga, ele discute, ele fala, e depois eu falo assim, calma, amor, mas, e se você fizesse... Aí ele já, entendeu? Porque são os rompantes, né? Papum. Então, a gente percebe que o colérico nele exerce, assim, uma força maior. Mas, em compensação, os lados positivos do colérico também são ótimos. Porque ele não... Sabe aquela coisa assim, você pediu, ele já está fazendo? Uhum. Ele não deixa. Às vezes você nem pediu, mas ele já está fazendo. Porque ele é desse jeito, né? Você não consegue segurar. Então, ele tem esses lados positivos, assim. Os coléricos normalmente são assim. Eles já... eu brinco, olha isso. Eu brinco com ele que eu falo assim, amor, quando você morrer, eu vou falar assim pra você. Calma, amor, ainda falta 10 minutos. Você ainda não morreu, calma. Né? Porque eles são muito acelerados, né? Então eles têm esses rompantes. Já eu sou assim, você vai ter que falar assim, Anitta, já foi, filha, vai que o velório vai começar. Então é mais ou menos dessa forma, né? Já sou mais, o fleumático aqui é mais, entendeu? Já sou mais assim e tal. Então, e melancólico, né? Porque ele sofre muito, então... quando eu vou falar alguma notícia assim para ele, eu também
Aquelas várias maneiras, né, de se dar uma notícia. Eu procuro, primeiro, se é uma notícia muito assim, eu vou com todos os lados positivos da notícia, para depois falar o aspecto negativo, assim, entendeu? Porque eu sei que isso é ruim. Não, eu vou ter que trazer um tema aqui só sobre psicologia para a gente abordar todos os aspectos, porque essa conversa rende bastante. Aí as pessoas começam já a se identificar, aqui nas respostas, você já vai ver que as pessoas já vão se identificando ou identificando outros. Anitta. Eu tô vendo aqui uma ex-professora, que eu já trabalhei com ela, ex-professora não, é que ela trabalhou comigo, a Soraya Schuker, que é de Uberaba. Ai, que legal. E ela tá falando, eu sou muito acelerada. Realmente, tia Vermelhinha, você é muito acelerada. A Soraya já falou bastante, já escreveu bastante aqui já pra gente, inclusive no primeiro vídeo. Anitta, e aí, então a gente ensinou um pouquinho para os pais entenderem as características e os temperamentos diferentes dos filhos. Tem como ajudar esses pais a entenderem se daqui para frente os filhos estão atropelando os aprendizados, se estão deixando coisas importantes para trás? Tem como auxiliá-los nesse caso? Sim, e é uma das coisas que agora, por conta da pandemia, né, então pós-pandemia, a educação, o ensino pós-pandemia, nós vamos ter que estar muito atentos a isso. Porque, veja, todas as dificuldades, os déficits, os transtornos, as síndromes, a gente sempre consegue, na maioria delas, né, verificar quando a criança vai para a escola. Tá? Então, o primeiro ponto, a socialização dela, se ela está com dificuldade. Então, aquela criança que todo dia ou sempre o professor está mandando bilhetinho, olha, pai, hoje ele brigou na escola, hoje ele não teve um comportamento legal, hoje ele atrapalhou muito, ele desobedeceu, ele não parou de conversar e tal. Então, isso são sinais que a gente precisa estar atento para ver. Porque normalmente, Felipe, na grande maioria das vezes, travou, voltou. Voltou? Eu já estou te ouvindo. Eu estou te ouvindo. Tá. Então, como eu estava dizendo, normalmente essas defasagens, enfim, essas dificuldades, elas apresentam, não é que elas apresentam, você só consegue identificar na escola. Né? Tirando algumas síndromes que já com 2 aninhos, 3 aninhos, os pais, o pediatra, ele já começa a observar e detectar, mas também não há algo assim muito a se fazer, a não ser quando começa realmente a entrar na escola, quando entra na escola, e aí sim ali nós temos mecanismos e é o ambiente para a gente trabalhar, né, esses transtornos. Então os pais têm que ficar atentos a esses sinais. Então, como eu falei, o mau comportamento, o baixo rendimento escolar, a criança que, não quero, aquela criança também que você percebe que ela não está te dando trabalho, ela está muito quietinha, mas a hora que você vai ver, ou ela está no tablet, ou ela está na internet, né, no notebook, porque hoje as crianças têm acesso, e principalmente com o ensino no formato híbrido, então teve o acesso. Ou ela tem o celular. Mas o celular é só para estudo. Então, algumas dicas. Pai, fique atento, veja o histórico, né, dos sites, daquilo que o seu filho está vendo. Tá? Isso são dicas assim importantíssimas, porque como eu falei, as crianças hoje, todos nós, mas as crianças, elas têm acesso a vários canais, as várias informações, né, que elas não têm maturidade, elas não têm vivência para absorver. Tá? Então, é importantíssimo o pai estar olhando isso daí. Agora, aquela criança que tem uma rotina, né? Porque tudo isso, o pai agora, a hora que voltar, né, as aulas, né, e muitos já voltaram, a rotina tem que continuar.
Por quê? Porque um cérebro que tem rotina, ele se abre para aprender. Então, outra coisa também que eu faço muita questão de falar isso. Os horários, né? Então, a criança, ela tem horário para dormir e ela tem horário para acordar. Tá? A privação de sono, então aquela criança que não tem uma rotina de acordar, ela acorda muito tarde e aí vai dormir muito tarde, isso é óbvio, né? E aí ela vai dormir muito tarde e ela fica vendo o quê? Olha isso. E a privatização, não, desculpa, a privação de sono, né? A criança não dormir, nossa, ela pode causar, ela pode desencadear transtornos seríssimos. E aí depois tem que entrar com medicação, com psiquiatra, né? Ajuda psiquiatra, psicológica, né? As terapias aí. Então, tudo isso daí a gente tem que ficar atento. O pai tem que ficar atento. Então chegou, eu sei que está cansado, chegou da escola, passou, pegou a criança na escola, tomou banho, deu a janta, conversa um pouquinho, né? Sem tablet, sem celular. Aqui em casa, olha, nós só somos adultos. Eu te falei, eu tenho uma neta. Mas aqui em casa, nós fazemos questão, uma refeição, a família reunida. E a mesa, sem celular. Né? Então, a minha filha de 25 anos, que é noiva, né? Vai casar o ano que vem, final do ano que vem, ela tem essa incumbência. Ela tira, e ela é TI, né? É a especialidade dela. Ela tira tudo. Ela fala, não. Então, a gente tem, sabe, essa rotina de estar junto. E principalmente, nós somos todos adultos. E principalmente as crianças. Felipe, uma dica para os pais. As casas, as nossas casas, elas têm que ser casas, lares, e não ilhas. Aonde cada um está no seu quarto, né? E olha, você fala assim, eu estou falando isso para adolescentes, sim, mas para as crianças. Porque a gente tem visto crianças que mal tomou banho, comeu, já entra no quarto, fecha a porta, aí você fala assim, que paz, né? Agora eu vou descansar. Pelo amor de Deus, né? Saiba o que seu filho está vendo, saiba o que o seu filho está fazendo, né? E aí sim, como fazer? Não, converse, né? Por isso que precisa ter essa intimidade, essa confiança, essa acolhida. A criança, ela tem que ter isso no lar. E como ela sai muito, né? Porque hoje em dia você coloca a criança na escola, depois você tem todas as extras, né? As atividades extras, né? Ou é inglês, natação, balé, judô e assim vai, né? Coisa. Ótimo, legal, mas calma. Vamos pontuar um pouquinho, né? O que realmente é necessário, o que não é necessário ainda, o que dá para ser um pouquinho mais lá para frente, entendeu? Então, isso tudo é muito importante. Então, eu me preocupo muito, porque a falta de sono, ela causa desatenção, desmotivação, e assim, aí pode gerar ansiedade, né? O pensamento acelerado, que hoje é o TPA, né? Que é o transtorno do pensamento acelerado, né? Nós temos muito isso, porque infelizmente a nossa vida hoje a gente tem que estar sempre correndo atrás das coisas, né? Para estar melhorando na nossa profissão e tudo, mas a gente tem que ter sempre o equilíbrio. Isso é muito importante. Aí eu volto lá atrás, né? Respira, calma. Respira, faz um organograma, né, ou um ortigrama, aquilo que é prioridade, aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você gosta de fazer e não faz, aquilo que você não gosta de fazer, mas tem que fazer, então o curtir, e com a criança também, né, e viver é isso, mas eu falo muito isso, viver é bom demais. E é isso que a gente tem que passar para os nossos filhos, para as nossas crianças. Sabe, que viver vale a pena, vale muito a pena, né? E que o sofrimento faz parte também. Então, as dificuldades faz parte, mas para tudo tem solução. Respira, calma,
corre atrás para a gente ver o que precisa ser feito. Perfeito, Anita. Só nessa segunda parte aí, depois que a gente teve o primeiro problema intransponível de internet, nós já estamos aqui com 49h30. Então, nós já passamos de 1 hora a um bom tempo, né? Juntando as duas partes. Nós acho que pudemos fazer uma grande introdução ao tema. Me encheu de ideias. Certamente nós vamos voltar aqui. Eu vou te pedir sua colaboração novamente. Nós vamos voltar aqui. Daqui a pouco eu vou começar com as lives com mais do que uma pessoa. Já tive a ideia aqui. Nós com certeza você vai me ajudar aqui. Nós vamos voltar com uma fonoaudióloga, que eu acho que vai acrescentar muito. Né? Depois a gente volta aqui com algum profissional da psicologia, que eu acho que a gente vai agregar muito para jovens e adultos também. Né? Vai ter muito papo para a gente bater depois de ter dado esse pontapé inicial. Vai ficar gravado isso aqui. Eu vou compartilhar com a Anita também. Se a Anita quiser colocar nas redes dela, a turma dela vai ver, o pessoal vai ver também. Fica um convite. Vocês que estão do meu lado da rede, acharam esse papo interessante? Sigam a Anita, sigam essa vida virtual da Anita, acompanhem ela que vocês vão ver muitas publicações, muita coisa legal. Ela sempre dá essa abertura, conversem com ela se vocês quiserem. Se quiserem, converse comigo, que aí eu passo para a Anita. Dependendo da dúvida, se tiver uma dúvida legal, a gente pensa, a gente elabora aqui um vídeo que a Anita responde. Agora veio o mais novo aqui, o Inácio, para despedir. Ai, que lindo! Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão legal, depois eu passo para a Anita, a gente pensa num vídeo, traz alguma coisa interessante. Vocês que estão do lado da Anita, se acharam legal, se achou que você que está vendo isso gravado, achou interessante, vai ter muito mais disso daqui para frente, né? Nós vamos ter muitas outras lives com esse intuito de prestar um serviço para as pessoas, de introduzir as pessoas em temas que elas não conhecem. Por favor, me siga. Vamos lá que esse trabalho está só começando. Se você der uma olhada na minha página, você já vai ver um vídeo sobre causa animal, um sobre advocacia, um sobre economia, agora esse sobre educação. Anita, obrigado de coração, viu? Espero que a gente tenha colocado um grãozinho ali de coisa boa para as pessoas. É isso mesmo. E eu quero agradecer a oportunidade, parabenizar você. Eu tenho acompanhado alguns dos seus vídeos, né, do Economista, principalmente, eu vi. E assim, que bom, parabéns pela essa iniciativa, da gente trazer um pouco, e não com muitas falas acadêmicas, né? Fala difícil. Então, eu procuro sempre trazer de uma forma simples. Eu espero que eu tenha me feito fazer simples, né? Oi, amor! Ai, que gostoso! Oi! Ó, beijo, que coisa linda! Ah, mas é Xerox, né? É fotocópia colorida. Olha, do Israel. Tchau. Então, como ele falou, podem me seguir no Instagram, pode me mandar. Eu também tenho. Eu vou confessar a você que assim, eu vejo muito só à noite, porque é o dia todo trabalhando com isso, com a educação, com crianças que necessitam da ajuda. Então, assim, mas podem me mandar no direct, não, no particular, no privado, tá? Pode me mandar e a gente vai respondendo, tá bom? Mas é isso, eu quero deixar isso, olha, que a gente entenda e saiba que isso tudo aqui é nosso, esse mundo aqui não é nosso, mas nós estamos utilizando dele, então que a gente possa fazer o melhor para o outro e para nós, tá bom? Vale muito a pena. Ai, que coisa gostosa. Ô Felipe, Perfeito. dá um beijo na Tabata, viu? Com certeza, ela está ouvindo aqui Tá? já. Dá um beijo nela, viu? Então, pessoal que colaborou, que participou, muitíssimo obrigado. Espero que vocês aproveitem de alguma forma.
Um abraço, fiquem todos com Deus. É isso aí. Tchau, Anitta. Tchau.